Louvado seja Deus pelo seu Evangelho. O Evangelho de Deus é poderoso para transformar vidas. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite. Vamos continuar orando por cada irmão e irmã indígena, pelos líderes que estão aqui nesta noite, para que se sintam cada vez mais encorajados no Senhor Jesus. Gostaria de convidá-lo a abrir comigo a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Viver em Cristo, meus irmãos e irmãs, é um dos nossos maiores privilégios, mas também um dos nossos maiores desafios. Em Cristo Jesus nós somos novas criaturas. Em Cristo Jesus nós temos uma nova vida. Nós fomos salvos, transformados, resgatados, justificados, estamos nas mãos do Senhor Jesus. Mas se nós temos uma nova vida no Senhor Jesus, por que nós ainda temos que lutar contra as tentações e pecados do passado? Se nós temos uma nova vida no Senhor Jesus, e essa nova vida nos ensina a pensar nas coisas lá do alto e não nas coisas dessa terra, seria errado nós nos alegrarmos nessa terra com família, com amigos, com uma boa comida, com sorvete de baunilha, com creme de chocolate? Seria errado. Uma outra pergunta: se nós temos uma nova vida em Jesus Cristo, e nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra, a nossa casa não é aqui, nós estamos aqui de passagem, portanto, qual é o motivo, qual é o sentido, qual é o propósito dessa nova vida e dessa nossa vida enquanto nós estamos aqui caminhando? São algumas perguntas. Perguntas essas que o apóstolo Paulo respondeu em suas cartas de maneira abundante. Ele falou repetidas vezes a respeito da nova vida em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, ele utilizou diversas expressões para explicar essa nossa nova vida em Cristo Jesus. E três dessas muitas expressões são em Cristo, com Cristo e por Cristo. Você pode repetir comigo? Em Cristo, com Cristo e por Cristo. Eu gostaria que você pudesse ter em suas mãos Colossenses capítulo 3. Nós leremos a partir do versículo 1 esse texto riquíssimo que nos ensina justamente sobre isso. A nossa nova vida no Senhor Jesus. Esse texto foi escrito para uma pequena igreja em uma pequena cidade chamada Colossos. E essa pequena igreja, nessa pequena cidade, recebeu o maior tratado teológico, podemos afirmar, o maior tratado cristológico de toda a história, que é essa carta de Paulo aos Colossenses. Colossos era uma pequena cidade entre duas outras grandes cidades, de um lado Laodiceia, de outro lado Hierápolis, e essa cidade, Colossos, era formada por judeus e gentios. Alguns historiadores creem que havia em Colossos e nos derredores cerca de 50 mil judeus. E havia dezenas e dezenas de milhares de gentios que adoravam uma deusa local chamada Cibele, a qual exigia sacrifícios de oferendas. Essa igreja na cidade de Colossos não foi plantada, curiosamente, pelo apóstolo Paulo. Na verdade, o apóstolo Paulo nem conhecia pessoalmente essa igreja. Essa igreja foi plantada por um filho na fé do apóstolo Paulo, chamado Epáfras, que ouviu o evangelho do Senhor Jesus em Éfeso, quando Paulo lá estava por quase 3 anos, pregando a palavra de Deus. Os primeiros crentes que formaram essa igreja
na cidade de Colossos, eram crentes que provavelmente, e eu repito, provavelmente, eles ouviram o evangelho por meio de judeus que vieram da Frígia, aqueles que estavam lá no capítulo 2, no livro de Atos, no Pentecostes. E ali o Espírito Santo caiu sobre a igreja, e Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou as maravilhas de Deus, e cada nação presente, ouviu a palavra de Deus em sua própria língua, inclusive os judeus que moravam na Frígia. Possivelmente foram eles que levaram inicialmente o evangelho também na cidade de Colossos. Havia, portanto, nessa cidade uma igreja. Era uma igreja viva. Era uma igreja que tinha amor a Deus e amor à sua palavra, mas era uma igreja que tinha uma heresia. E Paulo ele escreve essa carta também, pensando em responder às questões relativas a essa heresia. E essa heresia na igreja de Colossos era formada por 4 pensamentos ou 4 afirmações. O primeiro pensamento era o seguinte: a salvação não era um resultado da fé, mas sim do conhecimento intelectual. Ou seja, o que salva a pessoa não é crer, o que salva a pessoa é conhecer, é entender intelectualmente o processo da salvação. Eles eram, portanto, gnósticos. Isso era parte da heresia. A segunda parte da heresia é que o mundo não havia sido criado por Deus, mas pelos anjos. E já que os anjos criaram o mundo, eles deveriam ser cultuados e adorados. A terceira parte dessa heresia é que Jesus era Deus, mas era menor do que Deus. Era, portanto, um semideus. E a quarta parte dessa heresia é que os demônios habitavam todo o universo e todo o mundo, e Jesus não era poderoso o suficiente para derrotá-los. Era preciso alguma coisa mais. Portanto, foi para escrever e responder a essas perguntas, a essa heresia, também que Paulo escreveu essa carta para a igreja na cidade de Colossos. Eu gostaria que você olhasse bem para mim nesse momento e refletisse comigo, porque o apóstolo Paulo, para responder a todas essas questões, ele traz apenas um ensino, que é o ensino central dessa carta. Ele diz: nós morremos com Cristo, nós ressuscitamos com Cristo, nós vivemos em Cristo e nós seremos glorificados com Cristo. Portanto, não há salvação fora de Cristo, não há vida fora de Cristo, não há graça e fé fora de Cristo. Jesus é o centro da nossa vida, é o centro da igreja, Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Este foi o ensino central dessa carta, um ensino cristocêntrico. Portanto, fique de pé comigo nesse momento, para lermos juntos, Colossenses capítulo 3, leremos do versículo 1 em diante, e você irá perceber como Paulo trata de algumas dessas questões. Diz assim a palavra de Deus: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Versículo 2, todos juntos: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. E o versículo 3 diz: porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Versículo 5, todos juntos: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes
do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Versículo 11, todos juntos. No qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Porém Cristo é tudo em todos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você pode se assentar com a sua Bíblia aberta comigo nesse texto. Em Cristo, com Cristo e por Cristo. Uma das mais simples e ao mesmo tempo mais marcantes expressões de toda a Bíblia é justamente esta: em Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4, nós lemos que a graça de Deus nos foi dada em Cristo. Em Romanos capítulo 8, versículo 1, nós vemos que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em Gálatas capítulo 3, versículo 26, nós aprendemos que somos filhos de Deus pela fé em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 3, diz que bendito é o Deus e Pai que nos abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E continua o texto dizendo: em Cristo Deus nos amou, em Cristo Deus nos escolheu, em Cristo Deus nos adotou, em Cristo Deus nos transformou para o louvor da sua glória. É em Cristo que as coisas acontecem no reino de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 1 que nós lemos, começa com uma palavra, e a palavra é portanto. Essa palavra aponta para o capítulo anterior, que é o capítulo 2. E se nós lêssemos o capítulo 2 dessa carta de Paulo aos Colossenses, nós iríamos perceber que Paulo está ensinando que a nossa fé, ela é fortalecida em Cristo Jesus. E por isso que no capítulo 3, ele começa esse capítulo majestoso com essa palavra: portanto, se a vossa fé está em Cristo Jesus, se a nova vida é em Cristo Jesus, ele diz, portanto, e ele começa a partir do versículo 1 do capítulo 3, que nós lemos, a explicar três coisas. Nós morremos com Cristo, nós ressuscitamos com Cristo e nós vivemos com Cristo. Essa é a realidade da nossa vida. Mas nós precisamos entender esses fatos e as implicações desses fatos. Nós morremos com Cristo. Duas coisas aconteceram conosco quando Cristo morreu por nós e nós morremos com Cristo. Duas coisas aconteceram. Em primeiro lugar, Ele pagou o preço pelos nossos pecados. E em segundo lugar, Ele quebrou o poder do pecado, do diabo e as maldições sobre a nossa vida. Nós fomos libertos. Nós vivíamos como, poderíamos dizer, num trabalho escravo eterno da nossa alma. E Ele nos libertou. Eu me lembro que assisti, algum tempo atrás, um documentário sobre trabalho escravo no Brasil, e eu fiquei impressionado com pessoas que estavam ali envolvidas nesse trabalho escravo durante anos ou mesmo décadas, e ao final de cada mês, aquela pessoa que trabalhava dia e noite, dia e noite, ela recebia no final do mês algo muito inferior ao que ela precisava para pagar, pelo menos pela sua alimentação. Portanto, ela tinha uma dívida impagável com aquele que estava abusando, explorando a sua vida. Essa era a nossa situação antes da cruz. Essa era a situação da nossa alma, num trabalho escravo eterno, com uma dívida que você e eu, nós não poderíamos pagar. Mas naquela cruz o Cordeiro de Deus derramou o seu sangue para a salvação de todo aquele que crê. O preço da sua vida
e pela sua vida e pela minha vida, o preço foi pago e nós fomos libertos. Nada mais se deve. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se duas coisas aconteceram conosco naquela cruz, quando nós morremos com Cristo, duas coisas também aconteceram na ressurreição, quando nós ressuscitamos com Cristo. A primeira é que nós não ressuscitamos as mesmas pessoas, nós fomos transformados. Nós morremos com Cristo, mas nós ressuscitamos de maneira diferente, com a vida diferente. Nós fomos transformados pelo Senhor. E em segundo lugar, podemos pensar que essa nova vida em Cristo ressurreta, ela está escondida, guardada no Senhor Jesus, como nós lemos nos versículos nesta noite, em Colossenses capítulo 3. A nossa nova vida em Cristo não está guardada em um banco, não está guardada em nossa casa, não está guardada na igreja, não é guardada pelos pastores. A nossa nova vida no Senhor Jesus é guardada pelo próprio Senhor Jesus. Isso significa que nós estamos em boas mãos, que a nossa vida e a nossa salvação estão nas mãos do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nem se nós quiséssemos, nós perderíamos a nossa salvação, porque quem guarda a nossa vida e a nossa salvação é o próprio Senhor Jesus. Nós somos transformados, nós não somos as mesmas pessoas. Hoje pela manhã eu mencionei, repito agora, a respeito do André Sateré. Ele, dias atrás, me contava que visitou uma aldeia, se não me falha a memória, da etnia Cocama, e ali ele estava colaborando para consertar alguma coisa naquela aldeia, e o cacique daquela aldeia perguntou qual é o seu nome, e ele respondeu André. De qual etnia? Sateré. E o cacique pensou, André Sateré, eu ouvi falar de uma pessoa assim, com esse mesmo nome, mas não era você, era uma pessoa muito violenta. E o André respondeu, sou eu mesmo. E ele disse, não é você, essa pessoa que eu ouvi falar, era uma pessoa assim, ela brigava com todo mundo. E o André disse, sou eu mesmo. Não é você, era uma pessoa que outras pessoas tinham até receio de ficar assim, perto. E o André respondeu, sou eu mesmo. Mas quando eu terminar esse trabalho, eu vou explicar o que aconteceu em minha vida. Jesus Cristo me transformou. Nós morremos com Cristo, mas nós não ressuscitamos as mesmas pessoas, nós somos diferentes. E essa vida transformada, que a Bíblia chama de nova vida, de novas criaturas, de vidas justificadas, guardadas pelo Senhor, essa nova vida em Cristo, em primeiro lugar, ela é real. Isso é um fato, nós não somos os mesmos. E em segundo lugar, ela é progressiva. Nós fomos transformados, mas estamos ainda sendo transformados. Nós fomos salvos, mas nós estamos ainda sendo santificados pelo Senhor. Nós morremos com Cristo, nós ressuscitamos com Cristo e nós vivemos com Cristo. E há duas evidências de que nós vivemos com o Senhor Jesus, de acordo com esse texto. Em primeiro lugar, o nosso maior interesse não é pelas coisas da terra, mas sim pelas coisas dos céus. Essa é a primeira evidência. E em segundo lugar, nós fazemos morrer. E aí nós encontramos esse texto que em outras versões diz mortificar, ou fazer morrer, ou a expressão grega no original, colocar no sepulcro. Nós fazemos morrer, nós queremos fazer morrer em nossa vida aquilo que não pertence a Deus. Em Romanos capítulo 14, versículo 8, há um versículo que sintetiza bem isso que nós estamos refletindo nessa noite. Esse versículo foi transformado em um dos cânticos que eu mais gosto. Eu não vou cantar para não espantá-los, mas o cântico ou o versículo diz assim: e se vivemos, conhecem?
E se vivemos, para o Senhor vivemos. E se morremos, para o Senhor morremos. Seja vivamos, seja morramos, nós somos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Seja vivamos, no dia bom, da alegria, tudo vai bem, família alegre, tudo está acontecendo de acordo com aquilo que está no nosso coração, somos do Senhor. Seja morramos, é a enfermidade, é o desafio, é a melancolia, é a angústia, é o problema em casa, ou com os amigos, ou a própria morte que bate à porta da nossa casa. Seja vivamos, seja morramos, nós não somos nossos, nós não somos da igreja, nós não somos de uma outra pessoa, nós somos do Senhor Jesus. Essa é a verdade que abraça a nossa vida. Essa é a fé e a convicção que nos leva juntos até o dia final. Nós somos do Senhor. Mas olhe bem para mim nesse momento e reflita comigo sobre um outro ângulo dessa verdade bíblica. Sim, os salvos em Cristo, eles estão seguros em Deus, mas ao mesmo tempo, eles vivem, vamos personalizar, nós vivemos ainda lutando contra a carne e o pecado e as tentações. Aliás, em Efésios capítulo 2, nós lemos que há diariamente 3 forças que lutam contra nós: a carne, o mundo e o diabo. Significa que nós estamos salvos, mas nós estamos em guerra. Que nós estamos em Cristo, mas nós estamos na batalha. E há apenas uma maneira dessa batalha ser vencida em nossas vidas. Não é pela força da igreja, não é pela nossa força, não é pela força da intelectualidade, é pela força ou pelo poder do Espírito Santo de Deus. Porque quem luta contra a carne e a vence é apenas o Espírito Santo de Deus. Você quer ver-se livre das tentações da carne? Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito que luta contra a carne e abate a carne em nossas vidas. C.S. Lewis, muito sabiamente, ele disse em um dos seus escritos que mais próximos estamos de Deus, mais claros se tornam os nossos pecados. Ele diz que Deus e a santidade de Deus emite uma luz que clareia a nossa vida. E essa luz da santidade de Deus que clareia a nossa vida nos faz perceber, por um lado, a própria bondade de Deus. Nós vemos com os nossos olhos de maneira mais clara e paramos de ser pessoas que reclamam o tempo todo, que murmuram o tempo todo. E começamos a ver, pela luz da santidade de Deus, as maravilhas, a bondade, motivos de alegria. E perante isso, nós falamos: louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas a mesma luz da santidade de Deus que revela em nós a bondade do alto, é a mesma luz que revela também o nosso pecado, a sujeira do nosso coração. Se perante a bondade de Deus nós falamos louvado seja o nome do Senhor Jesus, perante o pecado do coração nós falamos: Senhor Deus, nos perdoe, somos falhos. Eu partilhei com os jovens algumas semanas atrás, também nesta manhã na Central, a respeito de uma prática didática de exortação que o diretor do nosso seminário presbiteriano lá no Recife, ele tinha. Era o reverendo Francisco Leonardo. No seu gabinete, no seu escritório, do lado de dentro da porta do seu escritório, ele colocou um quadro bem pequeno, um quadrinho na verdade, com alguma coisa escrita no pé da porta. E quando nós íamos ao seu gabinete para reclamar de alguma coisa, ou para falar mal de alguma pessoa, ele ouvia atentamente e pacientemente. Nós falávamos, e ele então tomava a palavra e dizia: você consegue enxergar o que está escrito naquele quadrinho? E era um quadrinho pequeno no pé da porta, e nós falávamos: não, é impossível enxergar. Ele disse: tente um pouco mais, e nos aproximávamos,
Não, não dá para ler, mas tente um pouco mais. Até que nós tínhamos que ficar de joelhos com o rosto no chão daquele escritório, olhando a porta assim bem de pertinho, e aí conseguimos enxergar o que estava escrito naquele quadrinho. E ele disse: consegue enxergar? E aí respondíamos: sim, conseguimos. O que diz o quadro? E nós respondíamos, diz assim, era uma expressão em inglês: not I, but Christ. Não eu, mas Cristo. Ele disse: o que mesmo? Não ouvi direito. E nós respondíamos: não eu, mas Cristo. E ele então dizia: fique nessa posição que eu vou orar por você. E fazia aquela oração bem longa, demorada, e a gente ali. Deus às vezes nos coloca numa posição desconfortável para aprendermos algo precioso em nossas vidas. E talvez pela natureza quebrada do nosso coração, nós aprendemos das maravilhas de Deus mais passando pelo deserto do que passando pelas campinas verdejantes. Nós aprendemos mais as maravilhas de Deus no dia de chuva forte e trovões do que no dia ensolarado. Mas seja no dia bom, seja no dia mau, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque é Ele quem segura a sua vida está guardada nas mãos do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Nós estamos em boas mãos e nós podemos descansar. Descanso é um resultado direto da fé. Quanto mais nós cremos, mais nós descansamos. Quanto menos cremos, mais temos ansiedade. Se em Cristo fala a respeito da nossa união com Deus, em Cristo, com Cristo trata da nossa relação com Deus e da nossa relação uns com os outros. Em Colossenses capítulo 3, olhe para a sua Bíblia comigo, Colossenses capítulo 3, versículo 3, diz que nós morremos e que a nossa vida está escondida, está guardada com Cristo. E logo depois nos ensina que nós devemos fazer morrer, ou mortificar, ou colocar no sepulcro o que pertence à carne, aquilo que não vem de Deus em nós. O desejo de Deus, meus irmãos e irmãs, é que nós caminhemos no reino dos homens com a alegria do reino dos céus. O desejo de Deus é que nós caminhemos no reino dos homens com a pureza de um coração que se encontra no reino dos céus. É por isso que ele diz: faça morrer. E Paulo, então, inspirado pelo Espírito Santo, ele divide o que devemos fazer morrer em 3 categorias. Nós vamos aqui chamá-las de pecados morais, pecados relacionais e pecados comunicacionais. Os pecados morais se encontram no versículo 5, observe comigo, e Paulo, ele cita 3, a prostituição, a impureza e a paixão lasciva. Prostituição é o ato sexual ilícito. A impureza é o pensamento sexual ilícito. E a paixão é o desejo sexual ilícito. Paulo está cobrindo essas 3 áreas, portanto, o ato sexual ilícito, o pensamento e a paixão. O que ele está dizendo, em outras palavras, é o seguinte: meus irmãos e minhas irmãs, não deixem que o sexo domine vocês. Depois ele passa a nos falar sobre o que podemos chamar de pecados relacionais, ainda no versículo 5. E ele lista o desejo maligno e a avareza, que é idolatria. O desejo maligno é desejar um mal a alguém, é se alegrar quando alguém chora, é o contrário da compaixão, é o contrário do amor, é querer chegar em primeiro lugar, não importa o outro, é querer vencer, não importa o irmão. Se eu estiver bem, isso é suficiente, não importa aquele que está ao meu lado. Este é o desejo maligno. E a avareza é uma palavra curiosa na língua grega, que é a palavra pleonexia,
é uma palavra composta que significa o insaciável desejo de ter mais. Agora, eu quero refletir com você. Não é o desejo de ter mais, é o insaciável desejo de ter mais. Paulo chama isso avareza. Agora, é curioso porque é somente sobre este pecado que Paulo diz que é idolatria. Mas por que, meus irmãos e minhas irmãs? Idolatria, na verdade, é tudo aquilo que nós colocamos acima de Deus ou no lugar de Deus. Portanto, se eu tenho um desejo insaciável por alguma coisa, esta alguma coisa se torna tão grande que é colocada no lugar de Deus em minha vida. Na verdade, Paulo está aqui nos ensinando que nós podemos desejar muitas coisas, mas sempre Deus acima de todas as coisas. Nós podemos desejar muitas coisas, mas sempre Deus acima de todas as coisas. Os pecados morais, pecados relacionais, e em terceiro lugar, os pecados comunicacionais, aqueles que nós comunicamos de alguma maneira. E a lista é maior no versículo 8 e no versículo 9. Me acompanhem. Paulo diz: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar e mentiras. Em outras palavras, palavras grosseiras, ríspidas, críticas, cheias de maldade, com duplo sentido, piadinhas sem gosto, piadas obscenas e palavras que não refletem a verdade, são mentiras. Cuidado, meus irmãos e minhas irmãs, com as conversas que vocês têm pessoalmente ou nas redes sociais. A maneira como você responde a mensagem no WhatsApp, no Facebook, na internet. Porque as suas palavras podem engrandecer a Deus ou envergonhar o Evangelho. E não apenas isso, cuidado com as músicas que vocês ouvem. Músicas com letras muitas vezes obscenas, muitas vezes contra Cristo. E ouvimos músicas que não temos a capacidade de repetir as palavras para o pai, para a mãe, para o filho, para a filha, para o pastor, e mesmo assim as ouvimos. Nós precisamos, em nome do Senhor Jesus, guardar a nossa mente e o nosso coração e fazer morrer. Essa expressão fazer morrer é uma expressão ativa, ela não acontece naturalmente, é uma expressão contrária ao curso normal. Nós precisamos em Cristo Jesus fazer morrer aquilo que não glorifica o seu nome em nós. Vocês, eu creio que já perceberam, eu fiz algumas perguntas no início dessa exposição, já perceberam que Paulo aqui não nos ensina a fazer morrer as alegrias da nossa vida. Ele ensina a fazer morrer os pecados do nosso coração. E esta é uma grande verdade e é um grande princípio. Deus não nos ensina a fazer morrer as alegrias da vida. Ele nos ensina a fazer morrer os pecados do coração. Portanto, o maior desafio que nós temos não é lutar contra o mundo, mas lutar contra o nosso próprio coração. Esse é o seu e este é o meu maior desafio. Vivemos em Cristo para a salvação. Vivemos com Cristo para a santidade. E nós vivemos por Cristo para a missão. Por Cristo significa que nele, em Cristo, a nossa vida tem um propósito. Por Cristo significa que nós não estamos aqui passando tempo nessa terra, esperando o Senhor Jesus voltar de maneira inerte, ou apenas esperando que o nosso nome seja chamado por Ele. Nós estamos aqui, há um significado, há um sentido, há um propósito, há uma missão. E o propósito da nossa vida não somos nós e os nossos interesses, mas Deus e a missão.
Em Gálatas capítulo 1, versículo 1, Paulo se apresenta como apóstolo, não por homens, mas ele diz, por Cristo. Em Filipenses capítulo 1, versículo 13, ele afirma que foi por Cristo que ele enfrentou perseguição, encarceramento e algemas. E um texto impressionante, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17, ele nos ensina que é por Cristo que ele foi enviado a pregar as boas novas do Evangelho. É por Cristo. Nós podemos perceber, portanto, que a maior motivação, e a motivação mais bíblica para nós pregarmos o Evangelho, não somos nós, não é a igreja, nem são os perdidos. A motivação mais profunda é Cristo, é por Cristo. Isso também nos desafia a algo do meio do seu coração. Porque, e aqui está o desafio, a maior dificuldade não é fazer a coisa certa. A maior dificuldade é fazer a coisa certa com a motivação certa, por Cristo. Não para a glória dos homens, mas para a glória de Deus. Não por orgulho ou soberba, mas por obediência. Não por nós, mas por Cristo. Já pensou você que qualquer coisa feita com a motivação errada, nada tem de valor no reino de Deus? Que nós podemos fazer com maior competência. Nós podemos fazer com maior capacidade. Nós podemos produzir com maior excelência. Nós podemos realizar com maior sacrifício, mas se a motivação do coração não for Cristo, nenhuma relevância tem no reino de Deus, porque Deus, Ele conhece, é o coração. Não há nada que você possa fazer, que Deus não possa fazer por meio de outra pessoa. O que Deus quer com você e comigo, nos envolvendo com a missão, não é apenas o nosso trabalho, é a nossa motivação por Cristo, porque assim o nome de Deus, Ele é glorificado. Observe comigo o verso 10 e verso 11, nós lemos, e Paulo diz que não há em Cristo, não há grego ou judeu, escravo ou livre, e ele vai citando essas particularidades culturais, locais, sociais, não há distinção de povos, raças ou tribos. Ele está afirmando isto por dois motivos. Em primeiro lugar, porque todos foram igualmente afetados pelo pecado. Em segundo lugar, porque todos necessitam igualmente da graça de Deus. A palavra aqui em comum é igualmente. Todos os povos foram igualmente afetados pelo pecado. Portanto, mentira não é coisa de branco, nem é coisa de índio. Não é coisa de africano, nem de americano, nem de asiático. Mentira é coisa do coração humano que é quebrado pelo pecado. Todos os povos foram afetados igualmente pelo pecado. E todos precisam igualmente da graça de Deus. Ninguém pode se levantar aqui nessa noite dizendo, eu sou menos pecador, então preciso de menos graça do que o irmão que está ao meu lado. Nós precisamos igualmente da graça de Deus sobre a nossa vida. Mas isso também, essa expressão de Paulo, não há escravo, nem livre, nem judeu, nem gentio. Ele está aqui apontando para o grande plano de Deus, de trazer para Ele, em Cristo Jesus, pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. E para que isso aconteça, é necessário nós vivermos por Cristo. Nós já vivemos em Cristo, devemos viver com Cristo. É necessário vivermos também por Cristo, envolvidos com a missão. É por Cristo que o Evangelho precisa ser pregado aos seus 6.000 povos, 6.000 povos que ainda não conhecem a palavra de Deus. É por Cristo que a Bíblia precisa ser traduzida para 1.800 línguas, que não tem um versículo traduzido em seu próprio idioma. É por Cristo
que aqueles que estão encarcerados na cidade de Manaus precisam ser alcançados. É por Cristo que os hospitais precisam ser visitados. É por Cristo que o trabalho com os venezuelanos precisa acontecer. É por Cristo que você e eu precisamos ser luz que brilha na nossa casa, vizinhança, na escola, no trabalho, no escritório, na rua e até os confins da terra. É por Cristo. Se nós vivemos em Cristo, unidos a Deus, se nós vivemos com Cristo em santidade de vida, nós precisamos viver por Cristo, envolvidos com a missão. Todos os povos devem ouvir o Evangelho que os convida a estar em Cristo, unidos a Deus, com Cristo, buscando a santidade na presença de Deus, e por Cristo, sendo luz e sal onde eles estão e alcançando também a outros. Eu gostaria de encerrar trazendo à sua mente um pouco da história de um homem de Deus chamado James Hudson Taylor. E Hudson Taylor, ele foi um missionário que nasceu em 1832 na Inglaterra. Apesar de ser filho de um pastor metodista, o Hudson Taylor, aos 16 anos de idade, ele se rebelou contra Deus, se rebelou contra a igreja e se rebelou contra a sua própria família. Queria sair de casa, inclusive. A mãe de Hudson Taylor jamais deixou de orar pelo seu filho, o que fazia diversas vezes por dia, todos os dias. Mas ele está determinado: vou sair de casa, não quero saber de Deus, nem da igreja e nem da família. Rebeldia no seu coração. A sua mãe, certo dia, viajou 100 quilômetros para visitar uma amiga. E ali, visitando essa amiga, numa tarde, ela se sentiu no meio da conversa, impelida por Deus a orar uma vez mais pelo seu filho, Hudson Taylor. Ela pediu licença, entrou em um quarto, dobrou seus joelhos e começou a orar fervorosamente: Deus, fala ao coração do meu filho. A 100 quilômetros de distância, Hudson Taylor, aquele adolescente com 16 anos de idade, estava sozinho em casa. Seu pai não estava, sua mãe ali, a 100 quilômetros de distância, orando por ele. E naquela tarde, enquanto a sua mãe orava, ele se sentiu impelido a entrar no gabinete, no escritório do seu pai, olhar para a biblioteca, e ele pegou um livro, e justamente um livro, ele não sabia que livro era aquele, mas um livro que explicava detalhadamente o Evangelho. Ele sentou-se em uma cadeira, começou a folhear aquele livro, leu não mais do que 10 páginas, a palavra de Deus entrou em sua mente, desceu ao seu coração, ele ali se colocou de joelhos e entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Aquele adolescente agora convertido, cheio de Deus, ele vai estudar medicina, ele se torna um médico, formou-se como médico e em 1854 seguiu para a China como missionário. Ele casou-se 4 anos depois e ele teve 8 filhos. Um casal animado, 8 filhos. Os nossos vizinhos, Cameron e Janete, estão pensando em seguir esse caminho. Mas a sua caminhada não foi fácil. Na China, Hudson Taylor, meus irmãos e irmãs, ele levou 5 anos para aprender a língua local, 5 anos. Durante 4 anos, quase 4 anos e meio, ele escrevia em seu diário: eu não consigo me comunicar com o povo dessa terra. 4 anos naquela terra sem conseguir se comunicar. Levou 5 anos para aprender a língua local. Ele teve dificuldades enormes com a equipe que ele trouxe da Inglaterra. Ele trouxe em uma só leva mais de 100 missionários ingleses. Ele escreveu em seu diário: foi a minha perdição. Trabalhar em equipe muitas vezes não é fácil. Hudson Taylor, ele perdeu 4 dos seus filhos antes de completarem 10 anos de idade. Em 1870, ele perdeu a sua esposa e outros 2 filhos enfermos com cólera. Hudson Taylor, ele enfrentou uma depressão profunda durante 10 anos
em que ele estava trabalhando na China, aquele homem perseverou no Senhor, deixou muitos ensinos e partiu para a glória em Cristo, com Cristo, por Cristo, em 1905. Mas deixou na China 250 postos missionários, 849 missionários estrangeiros naquela terra, e 125 mil cristãos chineses adorando o nome do Senhor Jesus. Aquele homem que partiu para a glória em 1905, ele escreveu muitas coisas e falou muitas coisas. Eu encerro apenas mencionando 3 das suas frases que estão bem ligadas com o que nós falamos aqui nesta noite. Sobre santidade, ele disse: uma pequena coisa é uma pequena coisa, mas fidelidade nas pequenas coisas é uma grande coisa. Santidade, comece pelas pequenas coisas. Sobre missões, ele afirmou: a grande comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. E sobre dependência de Deus, ele finalmente escreveu: não são as grandes pessoas que transformam o mundo, mas as fracas e pequenas nas mãos de um grande Deus. Que o Senhor nos abençoe para vivermos em Cristo, unidos a Deus, vivermos com Cristo em santidade de vida e vivermos por Cristo envolvidos com a missão, para que Deus receba a glória e os homens tenham paz, em nome do Senhor Jesus. Curva a sua cabeça comigo, por favor. Vamos orar nesse momento. Curva a sua cabeça, oremos ao Senhor. Eu gostaria que você gastasse 2 minutos para orar pela sua própria vida, Eu gostaria que você gastasse alguns segundos apenas louvando a Deus, porque você tem uma vida em Cristo. Em Cristo, reconciliada com Deus, pelo sacrifício de Cristo. Se você ainda não é convertido ao Senhor Jesus, você pode orar dizendo: Senhor Deus, eu quero essa nova vida em Cristo. Eu entendo o Evangelho em Cristo. Gostaria que você orasse também a Deus por uma vida com Cristo, de santidade. E a pergunta que eu gostaria que você respondesse, talvez começando agora, mas em casa ao longo da semana: quais são as coisas na sua vida que você deve fazer morrer? Fazer morrer, em nome do Senhor Jesus. Quais são as coisas? Qual é a primeira coisa que vem à sua mente, ao seu coração, quando você ouve essa pergunta? O que devo eu fazer morrer para que minha vida seja mais santa? E você também pode orar a Deus dizendo: Senhor Deus, eu não quero deixar o tempo passar e correr atrás do vento. Ensina-me e ajuda-me a me envolver com a missão. Eu quero viver por Cristo. Por Cristo. Nessa mesma igreja você tem inúmeras oportunidades de se envolver com a missão. Gostaria que você procurasse um dos pastores dessa igreja nessa semana, dizendo: eu quero ajudar. Talvez o que você deve fazer é algo com seus colegas, seus amigos, seus conhecidos, na sua rua, na sua escola, na universidade, não sei. Talvez nos confins da terra, onde o Evangelho ainda não chegou. Por Cristo. Fiquemos de pé por um momento para orarmos ao Senhor. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra inspirada pelo Senhor, escrita sob a direção clara, profunda do Senhor. Esse texto que nós lemos, escrito há 2000 anos atrás, mas profundamente atual. Texto do Senhor, revelação do Senhor para as nossas vidas, a nossa edificação, a nossa exortação, o nosso encorajamento, para a nossa direção.
Ó Deus, nós queremos primeiramente louvar ao Senhor, porque nós vivemos em Cristo, nós fomos reconciliados em Cristo contigo. E ali naquela cruz, o preço foi pago de maneira integral, nós somos livres. Nós queremos pedir ao Senhor, nos ajude, ó Deus, visto que nós vivemos em Cristo, a também vivemos com Cristo, fazendo morrer dia a dia aquilo que não deve ter lugar em nosso coração, em nosso pensamento, em nossa atitude, em nossa motivação. Tudo aquilo que for pecaminoso, para que possamos viver no reino dos homens com as alegrias do reino do Senhor. Ó Deus, nos ajude também a nos envolvermos com a missão. Nós não queremos, Senhor Deus, correr atrás do vento, nós não queremos deixar o tempo passar, nós queremos usar o melhor momento da nossa vida, os melhores recursos, a melhor vitalidade, a melhor oportunidade para glorificar o Teu santo nome, ó Deus, Teu santo nome, ó Deus. E ó Pai, nós encerramos coletivamente essa oração, pedindo que o Senhor, com Teu Santo Espírito, ó Espírito Santo de Deus, encha a nossa vida. Podemos falar, ler, explicar, ouvir, escrever, assistir, participar de inúmeras coisas, mas sabemos que quem vence a carne é o Espírito. Ó Espírito Santo de Deus, encha a nossa vida, para que cheios do Senhor possamos, de fato, verdadeiramente, glorificar o nome do Senhor Jesus. E, ó Deus, nós finalizamos essa oração pedindo por aqueles que porventura estão angustiados, estão partidos ao meio, estão lutando as lutas do dia mau, estão com problemas inimagináveis em casa ou no trabalho, ou na mente, ou no coração, ou nas finanças, não sei. Mas nós pedimos ao Senhor, aumenta a nossa fé, para que crendo mais, possamos descansar mais, e descansados possamos glorificar o Teu nome. É a nossa oração sincera em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Vocês podem se assentar, irmãos.